pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai seguir com a explicação do plano de ensino tutorado de Física para o primeiro ano do ensino médio. Então, hoje a gente dá sequência na semana 3 de Física, pessoal. Bora! O que fala a semana 3 do plano de ensino tutorado? Ela fala sobre início, é uma introdução a movimento uniforme, ok? Então, o que é um movimento uniforme? É aquele feito com velocidade o quê? Constante. Então, isso aqui é o que a gente precisa aprender para continuar com movimento uniforme, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aí é sobre velocidade média. O que é velocidade média? A velocidade média, ela mede quanto um corpo andou em um determinado intervalo de tempo. Então, velocidade média. Quantos quilômetros ou quantos metros um corpo andou em um intervalo de tempo. Isso é velocidade média. Então, ela vai ser dada por distância percorrida pelo tempo, né? Deslocamento por tempo. Até vou colocar aqui deslocamento que fica melhor, ok? Então, deslocamento por tempo. Beleza? Então, vamos ver esse exemplo aqui bem rapidinho. O que aconteceu aqui? Eu tenho um carro aqui, um carrinho, e ele percorreu os primeiros 30 quilômetros em 2 horas, beleza? E os próximos 20 quilômetros em 1 hora. E o exercício quer saber qual a velocidade média do meu móvel. O que eu vou fazer? Vou jogar na fórmula. Velocidade média vai ser o deslocamento sobre o tempo. Então, velocidade média. Qual foi o meu deslocamento? 30 quilômetros mais 20 quilômetros, que foi de, isso mesmo, 50 quilômetros. Em quanto tempo? 3 horas. Então, 3 horas. Então, minha velocidade média é 50 dividido por 3, que vai dar 50 dividido por 3, vai dar 16,6 quilômetros por hora. Então, essa vai ser a minha velocidade média do meu móvel, ok? Então, a velocidade média do meu móvel, tranquilo? Agora, a gente vai ver um outro exemplo. O que acontece? Quando eu for falar de uma trajetória, eu posso imaginar como se o corpo descrevesse uma trajetória em cima de uma régua gigante, beleza? E nessa régua está pontuado vários quilômetros. Igual tem lá na estrada, né? Quilômetro 252, quilômetro 322. É isso aí, é como se fosse uma régua gigante, ok? Então, vamos supor que um carro, ele iniciou o quê? Em 30 quilômetros, ok? Ele iniciou, essa foi a posição inicial dele, S. A posição inicial dele não foi no 0, foi no 30. E ele andou até o 240 quilômetros. Ele começou nesse 30 às 6 horas e chegou às 9h30. Ele quer saber qual que é a minha velocidade média. Então, para fazer a velocidade média, eu vou fazer o deslocamento sobre o tempo. Qual foi o deslocamento? De 30 para 240. Quanto que deu isso? Vou fazer aqui, ó, 240 menos 30, que vai dar 210. Então, ele andou 210 metros, beleza? Então, vou colocar que o deslocamento dele foi de quilômetros. Que o deslocamento dele foi de 210 quilômetros. E quanto tempo que ele gastou para percorrer isso tudo? 2 horas e 30 minutos. Só que não tem como eu colocar horas e minutos. Então, o que vai acontecer? 30 minutos equivale a meia hora. Então, equivale a 0,5 de hora. Beleza? Então, vai ser 2,3, né? De 6 para 9, 3. Então, 3,05
3,5 horas, beleza? Então, 3,5 horas. Então, agora eu vou fazer essa divisão, ok? Vou fazer essa divisão. Então, vai ficar 210 dividido por 3,5. É a mesma coisa que 2.100 dividido por 35. Isso vai me dar quanto? 35... Será que vai me dar 6? Vamos fazer a conta? 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21. 210. Sobrou 0, desceu 0. Então, deu 60. Então, a minha velocidade média é de 60 km por hora. A velocidade média que esse carro teve foi de 60 km por hora, beleza? Agora vamos falar de velocidade relativa. O que é velocidade relativa? A velocidade ela é relativa, ela depende do referencial, que foi o que a gente viu na semana passada. Então, sempre que eu falar de velocidade, eu tenho que falar em relação a um outro objeto, a um outro corpo, beleza? Então, velocidade relativa vai me dizer a velocidade de um corpo em relação ao outro, beleza? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tá lá no seu carrinho, belezinha, né? A 80 km por hora na BR. Aí vem outro carro também 80 km por hora. Qual a impressão que você tem? Que aquele carro passou zunado, vazado, né? Não é essa a impressão? Por quê? Porque quando vocês estão se movimentando em sentidos opostos, a velocidade relativa de vocês é a soma da velocidade que você tem com a soma da velocidade que o outro corpo tem. Então, por esse motivo, o que vai acontecer? Você vai ter essa impressão que o corpo passou o quê? Vazado, beleza? Então, a velocidade relativa, quando eu tenho um corpo indo em direção ao outro, ela vai ser a soma da velocidade de um corpo com a velocidade do outro, beleza? Por outro lado, em alguns casos, vamos supor que você está andando a 60 km por hora, né, num carro, e na sua frente, tem um carro que está a 100 km por hora. O que acontece? Você vê esse carro, não parece que ele está a 100, parece que ele está a uma velocidade bem menor, beleza? Por quê? Porque você vê a velocidade dele em relação à sua velocidade. Então, se você tá a 60, o corpo que está na frente está a 100, você vai ver esse corpo como se ele estivesse movendo a uma velocidade o quê? De 40 km por hora. Uma velocidade bem menor que 100. Beleza? Então, se tá os dois no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a velocidade de um menos a velocidade do outro. Beleza? Então, a velocidade relativa, quando eu tenho os dois se movendo na mesma direção e sentido, vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Beleza, pessoal? Então, é só isso. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.